Bom dia, para quem não me conhece, sou Moisés Krieger, escritor de terror. Assina minhas obras como M.E. Krieger. Se não é inscrito nesse canal, se inscrevam, compartilhem e comentem. Além de ser escritor, também sou professor. É o segundo vídeo, o terceiro vídeo que falo sobre esse tema, que é sobre ser professor. Será um tema complexo e, ao mesmo tempo, irei tentar expressar algumas sonâncias dessa carreira de profissional. Tema de hoje, como comentei anteriormente, ser professor. Muitas vezes as pessoas perguntam por que ser professor? Alguns tentam compartilhar, eu quero mudar o mundo, para apresentar uma visão romântica. Eu quero expressar, quero compartilhar o meu conhecimento. É um entendimento funcional do indivíduo na sociedade. Aqui estou sendo um pouco Durkheim, Emile Durkheim. Quem gostou de filosofia sabe que estou querendo compreender aqui. E o outro, não, eu quero conscientizar as pessoas, os meus alunos, de que todos têm uma função política na sociedade. Enfim, existem inúmeras motivações que motivam uma pessoa se apresentar como professor. Mas muitas vezes a pessoa esquece do sentido político ou social, mas sim é o que? Formar cidadãos. É buscar entendimento que a sua profissão muitas vezes irá formar outras profissões. É a profissão da base de tudo. Existem inúmeras histórias a qual motivam ser professor. Existem vários filmes, vários livros que procuram desmiuçar, procuram apresentar argumentos por que ser professor. Como em qualquer outra profissão, existem seus desafios e suas recompensas. Isso é notório. Porém, mas o que eu vejo atualmente, o professor é como um bombeiro. Como assim? A função hoje, dentro da sala de aula, é apagar incêndios. E não apresentar o seu conhecimento. Incêndios, professor? Sim. Desculpa, estou com uma gripezinha. Incêndios, como assim? Professor, ele fez isso. Professor, ele fez aquilo. Professor, isso. Professor, aquilo. E entre uma e outra, se configura que, na necessidade, ele consegue transmitir seu conhecimento. Porém, ele se perde muito tempo em realizar esses apagar de incêndios. Isso é um desafio. Existe recompensa? Existe. Mas hoje, essas recompensas estão cada vez mais raras de acontecer. E quando acontece, animam, dão aquele ânimo. Porém, é muito raro de ver. É muito
incomum de acontecer um aluno chegar e dizer: professor, muito obrigado por seu trabalho. É muito incomum. Se tornou um oásis no meio de um grande deserto, de mentes que não querem aprender. Certo? Existem momentos e momentos em cada carreira do professor. Ao longo de todos os anos que eu sou professor, existem momentos onde eu tenho que parar para pensar o que estou fazendo aqui. Já chegou várias vezes. Tem momentos que cansa. Outros, nós temos que buscar ânimos para continuar nessa carreira. Eu sou mais e tenho mais tempo de docência do que na escrita. A escrita começou em 2012 e comecei a lecionar em 2008. 4 anos depois, comecei a escrever. Recentemente, quando com essas aulas, nas primeiras semanas de cada ano letivo, eu me apresento, digo que sou professor e digo também que sou escritor. Muitos, não vou dizer muitos, vou me corrigir. Vou dizer, alguns alunos ficam surpresos. Opa, é escritor, que legal. Isso é um ponto positivo, sim. Isso me anima, com toda certeza. Por quê? Porque o conhecimento é uma ferramenta a qual é preciso observar o seguinte ponto. Qualquer trabalho, qualquer atividade em sala de aula, é preciso ocorrer o quê? A leitura. Vou fazer um comentário aqui. No 6º ano, que estou trabalhando numa escola, eu pedi para fazer a atividade do livro e falei. Aí vem um aluno: professor, não entendi. Tu lês? Li. Quantas vezes? 2. Vai ler de novo. Vai ler até entender. Professor, não entendi. Aí dou uma aquela explicada e peço para ele fazer. A leitura é primordial. Não é passar o olho simplesmente. Tem que ler e compreender. Isso é fundamental. Não é somente o professor ficar preocupado com o conteúdo, mas também em das situações onde o aluno consiga ter um momento para sentar e ler. Ele tem que fazer isso. Sentar e ler. E perguntar para si mesmo: o que essa frase está querendo dizer? Primordial. Isso cabe ao professor também, em sala de aula. O professor não nasce pronto do dia para a noite. É um processo longo, cansativo. A jornada do professor começa quando? Na formação. Essa formação é o quê? A graduação. Existem inúmeras graduações. A pessoa escolhe uma graduação, quer ter uma certa afinidade, começa a estudar. Terminou a graduação, vem a pós-graduação. E além da pós-graduação, tem a formação continuada, a qual, muitas vezes, as formações continuadas não apresentam nenhuma novidade. É o mais do mesmo. Como estava comentando, é o mais do mesmo. E aquela ideia: ah, professor, isso? Tá. Lá vem outro formador, professor, isso. Aí vem outro formador, professor, isso. Tem que me preocupar com isso, com aquilo, com isso, com aquilo.
as formações continuadas ficam jogando informações sem ter alguma ponderação concreta para a sala de aula. Simplesmente ficam jogando informações sem preocupar com a realidade da sala de aula. Nisso, o professor tem que ficar o quê? Atento a duas perspectivas. Curso de pós-graduação, aquela especialização, mestrado e doutorado. Numa especialização, o professor ele vai focar mais no ponto do conhecimento dele. Vamos supor botânica, que é a minha área, biologia. Aí, dentro da botânica, existe uma grande gama de estudos. Vamos supor especialização botânica. Ele vai estudar só botânica. Aí ele vai fazer depois um mestrado. Aí o mestrado ele vai focar mais ainda. Vamos supor angiospermas. Ou seja, ele vai estudar somente as angiospermas. Que às vezes vai o quê? Funilhando aquele conhecimento. Vai ficando mais funil, vai ficar mais centrado. Diferente do curso de formações. Ele fica jogando informações sem nenhuma ponderação com a sala de aula. Simplesmente vão jogando ali. Para aqueles que querem começar com a carreira de professor, eu digo duas coisas. Paciência, que às vezes que tu não vai ter. Outra, gostar de ler muito. O professor, como também o escritor, ele tem que ler. A leitura é primordial. Sem leitura, a pessoa não anda. Eu sempre digo isso. Leia. Para qualquer profissão, por exemplo, direito, jornalista, entre outras profissões, como também professor, a pessoa tem que ler. E muito. Nós, professores, nós somos um ator num processo. Existem outros, que são os alunos. Sem eles, nós não iríamos existir. Mas os alunos, muitas vezes, precisam daquele toque especial. Falar no linguajar deles. Conseguir se aproximar deles. Porém, nesse aproximar, não é abaixar a guarda. Atento, porque tem muitos alunos que apresentam más intenções, como qualquer outra pessoa, que possa atentar o seguinte: eu vou tirar proveito disso, daquilo, porém, tem que ter sempre um pé atrás e um pé frente. Cuidar com o que você fala em sala de aula. Por quê? Porque nós somos formadores de opinião. Tanto aqui, quanto lá, quanto lá. Temos que centrarmos e observar como a gente fala. Ter essa boa relação com os alunos é fundamental. Não é ser amigo, ser colega, de uma certa maneira, sem mostrar o seguinte: nós somos adultos e eles são os alunos. Numa sala de aula, você tem que respeitar. O respeito é fundamental, quanto aluno, quanto professor. Dentro de uma sala de aula, existem inúmeros tipos de alunos. Aqueles que querem aprender, aqueles que não querem aprender e aqueles que têm certa dificuldade. Muitas vezes, numa graduação, o professor, ele não é instruído, melhor falar, a trabalhar com aqueles alunos que têm uma certa deficiência. Nós não somos preparados. Como acontece isso? Dia a dia.
Infelizmente, essa é a realidade. A graduação não te dá todas as respostas. As respostas que vocês têm que ter vão ser conquistadas durante a sala de aula. Fundamental. A sala de aula é um aprendizado tanto para o aluno quanto para o professor. Eu sempre digo, o professor também aprende no dia a dia. Tem turmas que tu consegues trabalhar de uma forma direta, tranquila. Outras não. Vai ter situações onde, por exemplo, tu apresenta uma ideia numa turma. Ótimo. E na outra turma, esquece. Não vai funcionar. Por quê? Por causa é a característica da turma. E isso é um processo natural. Para cada turma, para cada escola, para cada ano, existem formas diferentes para trabalhar o conteúdo. O professor ele tem que ter empatia e também compreender que cada aluno tem a sua forma, o seu processo, o seu tempo de aprendizado. A escola, como prédio instruído, como um local, melhor falando, está inserido em uma sociedade. A sociedade se transforma. Tudo é um processo de transformação. Há alguns anos atrás, a gente não pensava em ter o computador na sala de aula. Fazer a chamada do papel. Hoje não. Hoje tem aplicativos, tem o uso da internet para essas burocracias. Muitas vezes atrás, quando eu estudava, assim, mimeógrafo, quando pegava a folha, sentia o perfume do álcool. Hoje não. As provas nem precisam ser mais impressas. Tem um aplicativo para fazer a prova. Facilitou? Facilitou. A pesquisa. Facilitou? Facilitou. A informação está pronta ali. Só digitar no Google, colocar a informação que tu está querendo ter. Porém, cabe ao professor e também ao aluno, não estou retirando a responsabilidade do aluno, de filtrar qual é o conteúdo, o assunto a ser trabalhado, a ser pesquisado. Não é calcular. Vamos supor, eu quero que pesquise sobre a botânica, principalmente enfoque nas angiospermas, por exemplo. Pronto. Vai colocar quais são os tipos de angiospermas. Vai aparecer uma relação de plantas, de seres vivos referente a angiospermas. E vai anotar. Pronto. É uma informação que ele teve através do quê? De um mecanismo de pesquisa conhecido Google, através de um aparelho chamado computador. Houve evolução? Houve. Por exemplo, eu quero assistir um documentário. Hoje tem telas interativas, tem data show, tem outros aparelhos que permitem que ocorra uma facilidade de aprendizado, de apropriar o aprendizado. Isso é um ponto positivo, com toda certeza. Porém, cabe ao aluno em querer compreender, entender, assimilar o conhecimento. Não adianta o professor subir à mesa, se vestir de Batman, se o aluno não tiver interesse. Simples. As ferramentas estão ali. Cabe o aluno olhar e entender que é fundamental para ele, não para nós. Quando a gente pesquisa se prontifica com uma nova tecnologia, muitas vezes a gente fica assim, perguntando o que, o como e por que vou fazer isso, usar isso. Quando eu faço trabalho, eu sempre uso o PowerPoint. É algo comum. Sempre é comum. Hoje é tranquilo.
E também nas escolas do município que onde eu trabalho tem os Chromebooks. Isso ajuda? Com certeza ajuda. Diminui o nosso trabalho? Sim, com toda certeza. Porém, falta o quê? Melhorar a qualidade da internet. Não adianta ter um equipamento se não tem o fundamental, a internet. Nessa semana fui aplicar uma prova no aplicativo e quando os alunos estavam começando a prova, caiu a internet. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que reaplicar a prova no outro dia. Isso é tranquilo. Porém, se torna desgastante. Por quê? Porque o município oferece a tecnologia, mas não dá subsídio, melhor falando, porque a qualidade do sinal na internet cai. Como eu comentei anteriormente, todas as profissões têm seus desafios. E ao aspecto para superar esses desafios, isso depende de professor para professor. Situações e situações. Muitas vezes, a burocracia que significa o quê? Infelizmente não tem como burlar a burocracia. Que é essa burocracia que eu tô falando do quê? É sentar, preencher o diário, fazer a chamada. Isso não tem como superar. Porque faz parte do nosso exercício como professor. Não tem como superar isso. Tem como superar a falta de recursos? Tem. Como? Inúmeros motivos. Participação disso, participação de rifa, entre outros. Mas isso não cabe ao professor, cabe à administração da escola. O professor, ele desempenha um papel fundamental na formação do cidadão. Além de transmitir seu conhecimento, ele ajuda na lapidação do aluno. Saber, isso é certo, isso aqui é errado. Porém, o fundamental vem de onde? Da família. A base alicerce do certo e do errado vem da família e não do professor. Toda superação, toda situação, superar os desafios, está alinhado ao seguinte, como superar a ideia do apagar fogo. Hoje o professor tem que sentar e ver como vou apagar o fogo. Isso, só é isso que resolve. Como vou apagar o fogo. Por aí hoje é só. Um forte abraço e até mais. Para quem assistiu o vídeo até o final, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal se não é inscrito. Gostou do tema? Comentem. Dúvidas? Comentem. E se você é escritor e está no início de carreira e não sabe o que fazer, na descrição desse vídeo, embaixo, vai estar disponível o link do formulário para uma mentoria literária. Preencha e iremos nos ajudar. Um forte abraço e até mais.